Matriz Tupi. O Brasil era visto como a morada de Deus, a terra sem mares, e ele nasce nessa utopia. O nome Brasil surge das cartas de alguns navegantes que as denominavam de Ilha Brasis, e foi apenas em 1500 que a descoberta do país foi reconhecida oficialmente pelos portugueses. Porém, ante a eles pré-existia a humanidade indígena, uma humanidade que agradecia a Deus pelo mundo ser tão bonito, onde a finalidade da vida era viver. Os Brasis, como eram chamados os antepassados indígenas, costumavam ser classificados de acordo com a língua e estavam distribuídos por quase todo o território. Os colonizadores, ao chegarem, encontraram referências que já haviam sido deixadas pelos tupis. Os tupis eram uma miríade de povos tribais que vieram do oeste da Amazônia e se espalharam. Eram muito diversificados em sua cultura. Chegaram a conhecer a natureza em detalhes, pegavam da natureza diversas plantas selvagens e as domesticavam nas roças. Tinham um modo de vida suficiente. Os tupinambás foram os que entraram em mais contato com os europeus. Eram voltados principalmente para as guerras e para as festas. A função social da guerra era em nome de novas terras. Acreditavam na vida após a morte, e tudo estava entrelaçado, o homem, a natureza e o mundo espiritual. A aprendizagem vinha do conhecimento dos mais velhos, do fazer e refazer. A divisão de tarefas entre homens e mulheres era demarcada na infância. O homem era designado para a caça, para ser um guerreiro, um caçador, e a mulher para ser tecelã, cuidar da roça e da comida. Entre os indígenas nunca houve uma delimitação clara entre trabalho e arte. Cada coisa os retratavam, é a vontade de beleza. A poesia, a música e o vinho permeavam a vida dos tupinambás, mas a atividade mais honrada era a guerra. Havia uma ética na guerra, fugir nem pensar. Estavam preparados para serem devorados fisicamente, mas não moralmente como um covarde. Os índios urubus caapós, Caá, quer dizer mata, e Pó, morador, foram os indígenas dos estudos de Darcy Ribeiro. Os moradores da mata têm um modo de vida muito parecido com os dos tupinambás. Em geral, os grupos indígenas têm muitas diferenças de línguas, de origem, mas também têm coisas em comum. Ninguém é dono da terra. A terra é um bem comum da aldeia. Ninguém se apropria da informação em troca de poder político ou econômico para dominar as pessoas. O chefe é o grande mediador da tribo, mas não dá ordem a ninguém. Para os índios é muito importante a herança. Eles guardam a sua genealogia. Herdamos deles técnicas para sobreviver e se deslocar no território. Herdamos o trato e o uso de frutas e ervas. Herdamos o banho diário. No entanto, perdemos um grande aprendizado, o de vivermos integrados à natureza de forma amistosa, assim como viveu aquele povo. O infante, Dom Henrique, colocou Portugal na frente dos povos, incentivando a navegação e os inventos decorrentes, como o navio com leme fixo, barco a velas, equipados com bússola e astrolabe, técnicas responsáveis pelo sucesso dos portugueses nas navegações. Com isso, Portugal se transformou na primeira nação dos tempos modernos. Portugal era formado por uma estreita faixa de terras entre o mar e a Espanha, com cerca de 1,5 milhão de habitantes. Para sobreviver, tinha basicamente que se lançar ao mar, e fez isso ministrado com as experiências de árabes e judeus. Portugal era mais árabe que latino, destacando para isso o recebimento dos números arábicos em substituição aos romanos e a obra de Aristóteles, e acima de tudo, o que a visão aristotélica de mundo e de ciência proporcionou. Os árabes formaram um mosaico de mercadores, artesãos e camponeses, e deixaram como herança para os portugueses inúmeras coisas, como o moinho, o algodão, o bicho da seda, a cana-de-açúcar, o azulejo e o gosto pela claridade, varandas. Os traços judeus também estão presentes, predominantemente com a economia mercantilista. A nação portuguesa
se formou basicamente no combate com os espanhóis, na luta pela manutenção de suas fronteiras e na luta pela expulsão dos árabes. A iniciativa portuguesa não se tornou possível anteriormente por causa da Igreja, mas agora, com o espírito do Renascimento, com as novas tecnologias aplicadas à navegação e com o sentimento de nação se consolidando, Portugal avança para as glórias da imortalidade. Estabelecimento de feitorias, uso de escravos índios e africanos se tornaram a marca da expansão comercial portuguesa. A Igreja Católica, presente nas aventuras marítimas, tinha a intenção de divulgar os ideais cristãos e fortalecer o nome da Igreja, levando aos povos politeístas as filosofias do cristianismo, sob o pretexto de atuar de acordo com a vontade de Deus. A obra colonial portuguesa no Brasil de índios e negros foi também radical, não apenas no que se refere na produção e aos produtos comercializados. Seu produto real foi um povo-nação. Dos negros trazidos ao Brasil, a maioria em sua totalidade pertencia à costa ocidental africana. Dentre eles estavam 3 grandes grupos étnicos, os Iorubás, os Maleses e os Bantu. Apesar da contribuição cultural do negro ter sido pouco relevante na formação da procélula original da cultura brasileira, compondo o contingente de mão de obra sendo um agente cultural mais passivo do que ativo, o negro foi de extrema importância como a massa trabalhadora que produziu tudo o que aqui se fez. Os negros integrados na etnia brasileira, encontrando-se na já formada procélula Luso-Tupi, tiveram de aprender a nela viver produzindo e cozinhando alimentos da terra, chamando as coisas e os espíritos por nomes tupis incorporados ao português. Os negros do Brasil, trazidos da costa ocidental africana, foram trazidos em meio a centenas de tribos diferentes, com dialetos totalmente diferentes. Então, você tem aquele pressuposto de que a cultura é a mesma, mas tem um leque totalmente abrangente de culturas, muito grande mesmo. Além do que você pode ainda pensar no panorama do negro quando chegou aqui. Ele chegou numa terra nova, não conhecia nada. O que ele conhecia era o semelhante dele, que era de mesma cor, mesma condição civil, porém não era da mesma tribo, não compreendia a sua língua, e ainda por cima eram rivais de rixas trazidas de sua terra. A diversidade linguística e cultural somada às hostilidades trazidas da África à política de evitar concentrar escravos de mesma etnia nas mesmas propriedades impossibilitou a formação de núcleos solidários que retivessem o patrimônio cultural africano. Tanto o engenho quanto as minas incorporavam os escravos a comunidades atípicas, pois estavam destinadas a atender aos desígnios e necessidades de seu senhor e não de seu povo.
produzindo o que não consumiam, sendo deculturados lentamente, vendo sua cultura, seu ser, sua vida se esvair nas gotas de suor que transpirava. Em cada gota de sangue que escorria de uma chibatada, não mais vivendo, mas sendo gerado novamente para simplesmente ser um engenho e viver em uma mina. O negro ele teve um papel decisivo na formação da sociedade local em que ele estava inserido, pois ele tanto era um agente essencial de europeização, quanto ele supria a mão de obra do indígena, pois ele estava concentrado em grandes massas na área de trabalho. Então, nesse agente de europeização, ele difundia a língua do colonizador, ele repassava as técnicas de trabalho que eram passadas a ele e os métodos e culturas que eram repassadas a ele. Então, há de haver um conflito dentro dele, porque ele tanto preservava as técnicas do colonizador, quanto as que ele tinha, que ele aprendeu lá na terra dele, e a cultura dele. Então, certamente havia um conflito. Então você tem dois aspectos em apenas uma pessoa. Um negro. O negro escravo e o negro ele. O negro eu, que é a identidade dele que estava totalmente subjugada. Então, como ele fazia? Como ele lidava com isso? Como ele se associava, ele resgatava aquele eu dele, a África, a sua cultura, através dos ciclos que eles faziam entre eles. Então, as rodas de cantiga, as rodas de música, as religiões, as comidas típicas que eles faziam com os restos que eles ganhavam dos senhores, esse momento que eles tinham era imprescindível, porque eles resgatavam a sua cultura, eles abraçavam aquilo para eles não esquecerem de quem eles eram. Então, de certa forma, eles tanto preservavam o lado luso deles, quanto o lado africano. Então, eles conseguiam conciliar bem aquilo. Então, eles, de certa forma, eles tinham tanto um confronto, porém, eles conciliavam aquilo. Apenas através de um esforço continuado, o negro reconstruiria suas virtualidades de ser cultural através do convívio de africanos de diversas procedências com a gente da terra. Previamente incorporada à própria etnia brasileira que o iniciava a novas compreensões, transitando o negro da condição boçal, ou seja, retido aos resquícios de sua própria cultura, capaz apenas de estabelecer uma comunicação primária com os demais integrantes do novo contorno social, à condição ladino, jamais inteirado com a nova sociedade e nova cultura. Entretanto, o negro boçal era extremamente capaz de desempenhar as tarefas mais pesadas, ordinar a divisão do trabalho no engenho na mina. O ser normal do negro era uma anomalia cativa que nem existia para si, nem se motivava para se descobrir ou testar seus limites e potencialidades, uma vez que vivia apenas para as vontades e motivações dos outros, o que queria degradar moralmente e desgastar fisicamente, usando os membros homens como burros de carga e as mulheres como fêmeas animais. Seu destino era morrer de morte natural. Uma vez desgastado, podia até ser forreado por imprestável, para que o Senhor não mantivesse o negro inútil. Detido aos 15 anos em sua terra, como se fosse caça, era vendido a troco de tabaco e bugigangas, sendo puxado em comboios, atado de pescoço a pescoço com outros negros, levado ao navio, sendo deitado meio a no mínimo 100 outros iguais a ele, em um espaço minúsculo, comendo no ambiente em que fazia suas necessidades. Sobrevivendo à travessia, era examinado como uma mercadoria. Olhavam-se os dentes, os tornozelos e os punhos. Era arrematado e levado terra adentro para agora viver das minas ou do açúcar. O destino imposto pela civilização, trabalhando 18 horas por dia todos os dias, podendo no domingo cultivar rocinha e devorar pua parca e a porca ração de bicho que lhe restaurava as energias para trabalhar até a exaustão no dia seguinte. Sem amor de ninguém, sem família, sem sexo que não fosse a masturbação, sem identificação, sendo o capataz um dos seus ou inimigos, maltrapilhas, fedidos e sujos, perebentos, enfermos sem qualquer gozo ou orgulho da vida. Uma vida onde os castigos diários das chicotadas soltas serviam de lembrança para trabalhar atento e tenso, servindo de prevenção pedagógica para nem pensar em fugir. E se chamasse a atenção,
recaía-lhe um castigo para que servisse de exemplo como mutilações nos dedos, furo nos seios, queimaduras com tição ou açoites no pelourinho de 300 chicotadas de uma vez só para matar ou 50 diárias para sobreviver. Se recapturado, era marcado em brasa, ter um tendão cortado, viver preso a uma bola de ferro, ser queimado vivo em dias de agonia na boca de uma fornalha ou jogado nela para arder de uma vez como graveto seco. Descendentes de escravos e senhores, sempre seremos servos da malignidade gerada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício de brutalidade sobre homens, mulheres e crianças. A mais terrível de nossas heranças, levar conosco a nossa identidade de um torturador, impressa na alma e pronta para explodir na brutalidade racista e classicista, sendo ela que encandece atualmente em tanta autoridade brasileira, pressuposta a torturar, serviçar e machucar os pobres que lhes caem às mãos. Porém, nossa crescente indignação nos dará forças, pois temos fé no amanhã, pois todos os dias que nos levantamos, procuramos ao sol nossa liberdade, e acreditamos que um dia creremos aqui em uma sociedade solidária. Went down to the river Jordan, where John baptized 3. Where I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll, oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year, Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. I believe. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Everybody say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan